Fala, meus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um Estratagema. E hoje eu estou muito contente, eu estou feliz, porque eu estou recebendo aqui um casal ilustre. Eu tô ficando feliz, cara. Tô ficando feliz, velho. Porque, cara, no último episódio a gente recebeu um cara aqui que anda de Lamborghini e Ferrari. Hoje nós estamos recebendo aqui um casal que, cara, eu tô, assim, honrado, feliz, mas com toda essa apresentação, eu não vou ainda apresentá-los. Quero que você fique aí e quando eu apresentar, aí você vai curtir, vai comentar e vai ativar o sininho. Antes, eu quero falar da Quintal Brinquedos. A Quintal Brinquedos é uma empresa que trabalha há mais de 25 anos como prestadora de serviços para escolas, às vezes municipais, estaduais e prefeituras dos municípios de todo o Brasil. Atua na área de manutenção e reforma escolar com vasta experiência e conhecimento em implantações, projetos e manutenções de parques. E agora possui showroom próprio para atender hotéis, resorts, sítios, chácaras, condomínios e particulares. No quintal você encontra playground completa em madeira, eucalipto, escorregador, balanço, gira-gira, gangorra, casinha do Tarzan, quiosques, pergolados, redário e muito mais para o seu play. E para garantir um ambiente inovador e totalmente sustentável, a Quintal possui um serviço de aplicação de piso monolítico, feito de borracha granulada e pneu reciclado, com pigmento nacional e resina de alta performance e qualidade. Um piso para todos os ambientes, principalmente de áreas externas, que além de sustentável, material permeável, que além de oferecer uma durabilidade incrível, é possível criar ambientes lúdicos, com conforto e mais segurança. Dê um play na infância do seu filho com Quintal Brinquedos. A melhor fase da vida acontece aqui na Quintal. Como você pode ver aí, imagens que deixam a gente impressionado com a qualidade do trabalho. Então, gente, eu vou deixar o WhatsApp aqui, então entre em contato. É uma empresa séria que atende há mais de 25 anos aí no mercado, então a gente está falando de alguém que tem credibilidade. E aqui no Estratagema é isso que você encontra. Bom, vamos aos convidados. Nós estamos aqui hoje, gente, eu falei para vocês que se merecer, vocês vão ativar o sininho, vão curtir, vão comentar. Nós estamos aqui hoje com o Vanderlei Pedroso e a Juliana, que eu não vou tentar falar o sobrenome dela. Seja muito bem-vinda, irmão. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por nos honrar com a presença de vocês. Prazer. E eu quero que vocês se apresentem aí. Primeiro eu vou perguntar para Juliana. Juliana, como que fala o seu sobrenome? Me ajuda. Kopczynski. É legal, Vamos, né? vou tentar, vai. Como é que é? Kopczynski. Kopczynski. Eu vou Isso. aprender, gente. Mas ela também é Pedroso, viu? Ela também é Pedrosa? É. Então se apresente, fique à vontade. Bom, meu nome é Juliana Kopczynski, sou médica veterinária, formada na Universidade Estadual de Santa Catarina, sou ativista também. Deixei recentemente, né, de ser diretora do Departamento de Proteção Animal de Guarulhos. Estou à frente ainda como conselheira da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional do Estado de São Paulo de Medicina Veterinária. E hoje eu estou como diretora, né, e veterinária do Instituto Luiza Mel. E também sou mãe, sou filha, sou esposa e outras coisas, né, que toda mulher é multifunções. Que bacana. A gente tenta, né, Vanderlei? Mas a gente não consegue ser multifunções. A gente faz, a gente tenta. Mas não é tão fácil assim. O Vanderlei, fique à vontade para se apresentar, irmão. Bom, sou Vanderlei Pedroso. É um prazer estar aqui com você, né? Estar aqui com o pessoal, aqui com toda a equipe. Eu também ando de Lamborghini Ferrari, é só me convidar, porque eu não tenho, mas é só me convidar. Sou pai de 2 meninas, sou esposo da Juliana, sou cristão. Hoje eu tenho uma empresa de contabilidade, uma empresa de uma imobiliária, a academia, sou presidente do Conselho Gestor do Hospital Pimentas, sou presidente da Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação, sou presidente da Fundação Arlinda Pedroso, que tem alguns projetos sociais lá na comunidade, lá em Guarulhos, na periferia de Guarulhos. Sim. E eu acho que é isso. É isso aí, sou um cara feliz, alegre, pra frente, gosto de...
Ele esqueceu, agora ele é protetor também e trabalha no Instituto Luísa Mel e ajuda nos resgates fora do horário de expediente, porque marido tem que participar. Tem que participar. Então, recapitulando, sou diretor do Instituto Luísa Mel, sou também agora, sou simpatizante da causa animal, e acompanho minha esposa, a Luísa, às vezes faço algumas aventuras sozinho, de vez em quando vou de madrugada para ajudar ela a medicar um cavalo, isso faz parte. E você tá a caráter hoje, né? Tô a caráter, na verdade eu tenho uma história sobre isso aí, cara, mas daqui a pouco a gente Não, fala longa história, sobre... não, a gente vai tocar nesse assunto, a gente precisa tocar nesse assunto. Bom, gente, eu deixei eles se apresentarem aqui porque, assim, o currículo da Juliana e do Vanderlei, se a gente for falar todo, a gente vai passar aqui 2 horas de programa porque eles são. Eu não falei pra vocês, gente. Eu tô falando da Juliana e do Vanderlei, gente. É o currículo. Você tem noção? Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Ele, como ele já falou aqui, ó, ele é empreendedor social, palestrante, presidente da Fundação Arlinda Pedroso, presidente da ANSEC, presidente do Conselho Gestor do Hospital Pimentas. Eu não me esqueci, Juliana. Ele é diretor do Instituto Luísa Mel, casado, pai de 2 meninas e agora... Parece que, eu vou deixar ele falar, mas parece que tem uma nova tarefa aí, que ele tá entrando. Aí a primeira pergunta, geralmente eu pergunto assim, Vanderlei, quem é Vanderlei Pedroso? Mas a primeira pergunta pra você é, você dorme? Não, eu não durmo, mas é porque minha mulher não deixa. E geralmente ela dorme mais cedo e acorda de madrugada, é uma coisa incrível. Ela não deixa eu dormir porque ela quer conversar, ela quer atenção, e é assim sempre. Aí eu não consigo dormir, né? É isso, Vanderlei. Então é por isso. Isso é casamento. Exatamente. Eu descobri depois, né, que eu casei, né? Porque quando a gente namorava, ela dormia, né? Agora, depois que a gente casou, ela não deixa eu dormir mais. É isso aí. Verdade, você, Juliana. Na verdade, não é bem Não é assim. bem- tá vendo? Nunca é bem assim. Não, não é né? todo Porque dia, na é só de época do segunda a sexta. namoro, você não tá todos os dias, né? Sim. Você não tá convivendo, você não sabe a rotina. E a partir do momento que ele fez parte da minha rotina, a gente tem que acordar muito cedo, senão a gente não dá conta de tanta coisa que tem pra fazer. Porque ambos, né, além de ter essa pegada com Deus, a gente gosta muito de ajudar, de entregar o nosso melhor. E a nossa rotina é muito intensa, né? Porque não só com as meninas, não só com os animais, não só no trabalho, também tem a minha mãe, né, que também ocupa bastante nosso tempo. Então, se a gente não acordar cedo e dormir tarde, não flui. Não dá. Não dá. Imagina, por isso que eu perguntei, vocês dormem? Porque, gente, é complicado. Complicado. É uma Mas loucura. assim, a gente tenta sempre ter um equilíbrio, viu, Sim. Gleice? Porque é muito importante. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que o equilíbrio é importante, porque senão Sim. você acaba espanando, né? Só que tem fases da nossa vida que é muito corrido, que não tem essa opção, essa escolha. Mas são períodos. Sim. Né? De vez em quando a gente dá uma escapada, dá uma parada, uma quebrada na rotina, porque senão ninguém aguenta. Senão não tem casamento que suporte nem família. Né? Exatamente. Falando um pouco de vocês, porque assim, vendo vocês aqui, um casal muito bonito. Obrigado. Obrigada. E acaba se tornando referência. E eu quero perguntar pra vocês, quanto tempo vocês estão juntos? Nós fizemos 2 anos agora de relacionamento. Fizemos 2 anos em abril. Eu tô respondendo porque ela não lembra, tá? Ainda bem que você não perguntou pra mim. Não, eu não ia Não, mas- deixar ela passar essa vergonha. Mas no caso, se ele não soubesse, tem problema, não? Pra mim, não. Não. Mas Não, porque se ela não eu... lembra. Então ela não tem o direito de cobrar, Não né? tenho direito de cobrar, mas eu lembro todas as datas. Todas, quem guarda sou eu. Que show. Então, nós fizemos em abril agora 2 anos de relacionamento e 1 ano de casado. Estamos casados há 1 ano. Ah, lua de mel. Estamos. Estamos aí em lua de mel. É show. Eu olhando a história de vocês assim, é muito bonita. A gente chega no perfil de vocês assim, tem aquele vídeo maravilhoso do casamento. Como que foi esse negócio do casamento aí? Foi bacana? Bom, eu tinha o sonho de casar na praia. Sim. Então, como a gente não economiza sonhos, quem me conhece sabe que pra mim não existe nada impossível. Como uma cristã ali fervorosa, eu já pedi pro chefe, falei, olha, eu quero assim, assim. E foi muito legal porque quando a gente decidiu casar, no primeiro local que a gente foi observar, né, ver o local, a gente já acabou fechando e organizou o casamento super rápido, acho que em 6 meses. E ficou incrível. E foi algo assim surpreendente. A gente casou no civil primeiro,
E depois de 6 meses, mais ou menos, a gente oficializou no religioso. E foi bem emocionante, assim. Foi bem íntimos, os poucos e bons. Claro que a gente gostaria, né, de chamar mais, mas a gente colocou ali pessoas que fizeram parte mesmo da história, que estão um pouco mais próximos, para justamente ser os poucos e bons. E a lua de mel? A lua de mel também eu vi. Eu pesquisei, gente, vai. A lua de mel, eu falei, meu Deus do céu, o Vanderlei tava aparecendo... Sabe a história da Glória da Segunda Casa? Então, olha, você quer casar? Não, mas eu quero conhecer Paris, eu quero ir pra Itália, eu quero passear nos barquinhos de Veneza. A gente trabalha tanto, né? Eu acho que precisa. Na verdade, assim, eu nunca imaginei indo para a Europa nem nada, até porque eu cresci na periferia, então aquilo era muito longe da minha realidade. Conheci outros países aqui da América do Sul, mas nunca tinha viajado para a Europa. E aí ela me contou desse sonho que ela tinha de conhecer Paris e tal. E no começo a gente falou, então a lua de mel vai ser lá. Só que depois a gente começou a dar uma olhada e falou, vixe, o negócio é pesado, é bem apertado. Mas ela tinha falado com o chefe já. Já? Já tinha, inclusive, quando um dia a gente estava na igreja e o pastor me chamou, não me conhecia nem nada, e falou, olha, aquela passagem que você está pesquisando ali, ó, você pode comprar, porque quem garante... Foi O pastor chegou e falou? Foi. Falou que Deus tinha mandado dizer que aquela passagem que eu estava procurando, ele ia me dar essa passagem, que era para eu correr atrás e fechar. E aí eu falei para ela, então vamos fechar. E aí nós fechamos. Como ela falou, a questão do nosso casamento, assim, o nosso casamento foi um casamento realmente dos sonhos, assim. Tem coisas na nossa vida, como ela disse, que a gente não pode economizar no sonho, né? Tem sonhos que a gente só pode viver uma vez. E o casamento é isso, né? Pra gente é o último, né? Então, assim, a gente tem essa expectativa. Então a gente conseguiu realizar essa expectativa e aí fomos viajar para a Europa. Para mim foi Veneza, por exemplo, para mim eu amei, me apaixonei porque eu já vi você falando sobre eu nasci em comunidade, então assim, entrar nas vielas ali foi tranquilo. Não foi. Não, imagina só, a gente estava saindo. A gente foi num concerto, né? Super chique. Aí, qualquer lugarzinho que você para pra comer, a comida é super boa e não é tão cara. Claro que é caro se você converte, mas pra eles lá não é tanto. Sim. E aí, a gente começou a andar pra chegar no hotel, porque são umas vielas mesmo. Um breu. Começou a me bater um desespero e ele numa calma. Ele, eu cresci no Pimentas. Eu falei, não, mas calma aí, a gente não tá lá. E olha, um labirinto. Isso que é bom, né, Vanderlei? Pra gente, né? Porque eu vou tudo pra mim nossa, cara. Porque assim, o meu mundinho ali era aquilo, né? Então eu valorizo muito cada coisa que a gente consegue fazer. A gente conseguiu viajar bastante já. Vamos viajar muito mais, se Deus quiser. E foi muito legal, cara. Foi divertido. Nossa lua de mel foi dos sonhos mesmo. A gente curtiu pra caramba. Eu utilizo isso que ele falou, Juliano. Todo lugar que alguém fala assim... Isso, não tá com medo? Eu falo, para, eu cresci na Pimenta. Então, ele deve separar ali, né? Não, mas falando sério, no dia que o pastor fez essa promessa pra essa viagem, olha, pode comprar, a gente não tinha R$1 pra viagem. A gente foi pra Europa debaixo da promessa de Deus e ele cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, nem para que volte atrás na promessa lançada. Sim. A gente não ficou com nenhuma dívida do casamento. Tudo que ele se propôs, Amém. Ele deu um jeito. Aí, você tá aí assistindo aí, ó? Meninas. Tem que crer. Meninas, vamos lá, olha... Faz ali o compromisso com Deus, o propósito. Anda direitinho que ele é capaz de realizar o impossível. Vocês entenderam, né? Aí fica... Geralmente, o jovem, a menina fica esperando o homem. Não, porque Deus vai me mandar e o homem vai resolver... Tá vendo? Quem fez o meu campo foi a mulher. Falou com Deus, falou com o chefe, como ela disse, ó. E Deus cumpriu. E a Juliana fala assim pra mim. Ela fala, falei, você tem muita sorte de ter um cara igual eu, né? Ela fala assim, então, porque eu orei bastante, né? Você talvez não tenha orado tanto. Até nessa hora ela traz elogio pra ela. Caramba, é mesmo, né? Ela dá um jeito de trazer elogio pra ela. Foi o que eu orei, né? Eu que fiz a minha parte. Bom, gente, eu tava ouvindo uma ministração hoje do Billy Graham, né? E ele tava falando sobre essa coisa da instituição família, né? E hoje é tão relativizada, né? Ninguém se importa muito, demoniza, inclusive, né? O casamento. Vocês têm para falar para essa galera que de repente fala assim, eu não quero saber de casamento e assim, não quer nem ao menos
dialogar sobre isso, sabe? Não quero casamento, é isso. Apesar da gente respeitar, a gente não pode deixar essa galera demonizar tanto o casamento. Vocês têm a falar pra ela? Primeiro a Juliana, vai, Juliana. Nossa, pra mim ainda. Falar que casamento não é fácil, né? Eu falo quando você hoje... Você tem irmãos? Tem. Então, você brigava com seus irmãos? Muito. E era o mesmo pai e a mesma mãe, não é? Sim. Imagina pra gente. Sim. Ó, esses dias eu levei pra casa, porque eu levo muito trabalho pra casa, né? Você notou? O trabalho dela não é papel, só pra vocês saberem. Gente, daqui a pouco vocês vão entender o que a gente tá falando, tá? Calma. E, enfim, e às vezes, tipo, eu pedia coisas pra ele que era completamente fora, assim, do escopo, que ele não tinha a mínima noção, tipo... Às vezes o que parece bobo, assim, pra mim, pra ele era muito diferente, sabe? Então, a gente começou a divergir, sabe, em algumas coisas. Imagina só, um cara completamente das exatas, né? Ele é contador. Sim. A única coisa que a gente tem, assim, muito com afinidade é a questão da fé, né? De Deus. Ele é pastor, Sim. então isso sempre a gente andou junto. Mas, assim, questão de costume. Sim. Vou contar aqui um breve pra vocês entenderem o que eu tava falando. Ele resolveu, porque ele é dono de academia, competir. Fazer aquelas dietas loucas. E eu não como, meus amigos, eu não como carne. E aí, um dia, eu cheguei de tarde em casa, Muito bom. cheiro de peixe na minha casa que eu queria morrer. Aí ele pega, nervoso, porque eu não sei vocês, meninas, mas esses caras que fazem essas competições, Sim. é insano. Eles ficam com mau humor porque não come, horrível, porque não come carboidrato, não come Muito açúcar, bom. não come um monte de coisa. E aí, é sério, eu achei que ele ia, tipo, me morder, sabe? Cachorro que rosna que vai morder. E eu queria matar ele, porque eu odeio o cheiro, tipo, de cadáver sim. em casa. Foi uma briga que eu acho, quase que a gente separa. Então, você imagina, Dois mundos, né? completamente diferentes. Então, às vezes, a gente que tem a mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe briga, imagina dentro do casamento. Mas tem que Sim. ser isso. É a gente focar nas qualidades... nos objetivos, porque eu acho que todo casal tem que andar pro mesmo lado. Não adianta um acreditar numa coisa e outro em outro. Se tem os mesmos valores e princípios, eu acho que vale a pena, porque é uma companhia. O ser humano não nasceu pra ser sozinho. Sim. Show. Bom. Cara, que legal. Eu fiquei... Bom, eu concordo, né? Não é doido? Na verdade, assim, eu acrescentaria, porque assim, o casamento pra gente, a família, é uma instituição de Deus, né, divina. A gente sabe que tá tudo muito distorcido, as coisas, mas é muito bacana você ter uma família, você chegar em casa, você ter com quem conversar, com quem compartilhar, né? Tem os desafios, são muitos, né? Como a Juliana falou. Mas também tem a vantagem, né? De você ter alguém, de você poder contar com alguém, de você confiar em alguém. Então é muito legal isso. E assim, a gente para as pessoas que falam, mas não quero casar, isso e aquilo, eu digo o seguinte, quando você vai procurar alguém, que você procura alguém, como ela disse, que tem os mesmos valores que você, né? Que tenha esse mesmo direcionamento, a mesma base, a mesma estrutura. Sim. Porque... O bonitinho um dia fica feio, entendeu? O legal, às vezes, vai ter dia que vai ser chato pra caramba, mas se a pessoa tiver os mesmos valores, isso não vai conflitar com você, sabe? Não vai ter aquela desconexão. A gente discute, briga, mas não existe essa possibilidade de falar assim, olha, não vamos seguir mais junto, porque os valores são os mesmos, sabe? Sim. O modelo lá, uma hora vai ficar feio, né? Eu pensei que você ia falar que tinha ficado brava porque ele ia ficar lá peladão lá. Não, mas eu não muito fiquei... pelo Ô, Gleice, contrário. Não, deixa ele explicar. Tá senão lá vai no meu ficar bravo. Instagram, Não, ele não tá pelado, gente, tá bom? Não tá pelado. Não, mas ele tá assim, meninas. Passaram, tipo, um óleo, um negócio lá. E eu vou falar que eu fiquei até com dó, sabia? Sério. Porque antes eu olhava aqueles caras fortões, eu falava assim, nossa, é forte. Meu, agora dá vontade de dar um abraço e falar assim, meu, coitado, você quer um chocolate? Você pode comer? Porque é triste, esse pessoal abre mão de muita coisa pra poder chegar naquele estágio. É insano, é um sacrifício enorme.
E eu acho que a única expectativa hoje que eu tenho no meu casamento é que ele pare de comer carne, né? Sim. Ele tá Tá me nessa luta prometendo aí? desde o namoro, né? Mas eu tô nessa, na fé. É por isso que tem que tentar ver se para antes de casar, que depois que casa, já casou. Olha isso, é seu amigo, ele? Mas poderia ter uma recaída depois que casasse. É um processo bem difícil. Mas tá né? tentando, Vanderlei? Eu tento. Assim, na É porque verdade. é a vida de... Desculpa, é a vida de vocês, né? Vocês estão nesse isso que eu ia mundo. falar. Exatamente. Cara, existe dois lados aí. Hoje eu tô vivendo proteção animal. E eu tenho, assim, sou muito grato pelas referências que eu tenho. Eu tenho a Juliana, minha esposa, tenho a Luísa Mel, que a gente tem muito contato. Então, assim, eu tô muito bem associado. O Luiz também, que é da proteção animal há todos os anos. Então, assim, eu tenho referências muito boas. Tá nesse mundo. Tô nesse mundo, acho muito legal e isso é um objetivo que eu tenho. Só que aí você falou também dessa questão do mundo de vocês, né? Eu também vivo em outro mundo. E esse outro mundo, eu tenho lugares que eu estou que às vezes eu não tenho muita opção. A gente tem projetos que às vezes eu vou entrar na casa das pessoas, elas vão me oferecer alguma coisa, e às vezes é difícil falar não, complicado, porque causa aquele, nossa, por que não quer? Então, assim, tem essa dificuldade e tem essa dificuldade da gente também, porque a gente tá acostumado, eu sou nordestino, eu cresci neste mundo. Então, Faz corte pra ela. Faz a cara que ela tá fazendo. Faz corte. Corta pra ela. A cara que ela... não, mas eu tô... Você não concorda? Isso aí... Claro que não. É uma opção de vida. Eu não como meus amigos. É porque eu não conhecia eles. Então, foi por isso. Agora Mas eu também não complicado. como. Então, você fica muito nesse mundo. Pra você agora é complicado, né? Mas eu queria colocar uma situação que, na verdade, assim, a Juliana, pra mim, ela abriu algumas outras visões até de alimentação mesmo, porque ela tem que ser muito criativa, porque ela não come carne, né? Então, assim, ela acabou me apresentando algumas coisas, alguns pratos diferentes, e eu vou sempre... E tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Quando eu saio com ela, então eu como da forma que ela come, a gente não tem dificuldade nisso. Quando eu tô com a Luísa, que a Luísa é vegana, então é mais restrito. Desculpa. Termina. E a Luísa é vegana, então assim, é mais restrito ainda. Então eu como lá, a gente janta na casa dela. Então assim, eu consigo curtir, aproveitar muito essa questão. Só que ainda muito pouco, né? Eu era aquele cara que fazia churrasco, essas coisas, já não faço mais. Então, mas a gente diminuiu bastante. Agora é um processo, né, cara? Como tudo na vida. Posso chamar a Juliana, né? Tem que chamar doutora Juliana? Não, pode chamar de Ju. Ô, Juliana, qual a diferença... Ju, então. Ju, qual a diferença de vegana pra vegetariana? Pra galera entender aí. Então, vegetariano não come cadáver. Sim. Tudo que já teve vida, sabe? Não come. Agora, vegano não come nada de origem animal. Então, o vegetariano toma leite, come queijo, come ovo. Sim. Agora, vegano não. E vegano também é uma proposta de vida, né? Sim. Que eu também tenho algumas. A gente não explora os animais. Então, a gente não usa couro, sabe? Não, procura não colocar os animais como se fossem objetos para nos servir. Sim. A gente coloca no mesmo patamar, né? Porque essa visão de que o homem tem que ser o centro do mundo e só ele tem que ser servido e ele pode comer todo mundo não é muito legal, né? Bom, gente, só pra vocês entenderem, com muito cuidado, Juliana, você consegue pegar aquela coisinha linda... O trabalho que ela leva pra casa? Consigo. Você ajuda, Marquinhos, a mostrar o Trabalho que ela vai levar pra casa. Olha isso, gente. Eu fiquei impressionado. Olha só, gente. Oh, meu Deus. É que eu tava dormindo. Olha lá. Ela tá querendo falar. Olha isso, tá querendo falar. Ele quer participar, fala. É macho? É machinho. Oh, meu... Olha lá, gente. Na verdade, ele é bem medroso, viu? Não é... Olha lá. Vamos, Ele não curtiu, ele não Tchau, gosta das câmeras, pessoal. gente. Não gosta, ele não gosta. Ó, me deixa. Não. Fala, me deixa. Show, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô muito acostumado com esse tipo de bicho porque eu cresci na roça, né? Então, meus amigos eram os porquinhos, as cabras, era isso. Uhum. Show demais. Vanderlei, agora voltando aqui pra esse assunto, já que a gente começou a flertar com essa coisa, que no início eu falei, né, que você tá com uma nova tarefa aí, eu queria perguntar pra vocês, pra você, pra Juliana, né?
Em Guarulhos, né, as pessoas perguntam muito assim, quem vai ser candidato? Quem é pré-candidato? A Juliana? O Vanderlei? As pessoas ficam perguntando, Juliana, você vai ser candidata a vereadora em Guarulhos, né? Quem aí decidiu a vida? Vocês já mostraram que a vida de vocês não é fácil. Aí quem foi que teve a loucura de pegar essa tarefa também? O Vanderlei ou a Juliana que nós teremos aí como pré-candidatos? Pode falar? Se Não, quiser, eu falo. Pode falar. Bom, o Vanderlei, quando eu conheci ele já tinha saído vereador. Na verdade, a nossa história começou por causa de um gatinho e pediram para ele levar até o Departamento de Proteção Animal, zoonose, que eles não sabiam separar. Imagino já. E aí foi quando a gente acabou se conhecendo. E quando apresentaram ele para mim, já me apresentaram ele como suplente, como vereador, porque ele já era o próximo ali para estar subindo. Então, essa questão política dele já era bem antes da gente se conhecer. Sim. E apesar de ter assumido essa questão da diretoria, eu não sou afiliada em nenhum partido. Sim. Eu tenho uma causa, né, que eu acredito. Eu lido com a política diariamente, mas hoje o propósito, né, para a gente chegar próximo ali da proteção animal é ele. Sim. Porque a vertente do Vanderlei não é só a proteção animal. Sim. Ele é presidente do Conselho Gestor do Hospital Pimentas. Sim. Ele tem uma ONG que faz um projeto belíssimo, sim, sabe? Com pessoas, né? Com homens, sim, dando cursos, né? Controlador de acesso e diversas outras coisas. Tem um projeto legal com as crianças que eu adoro, que eu participo bastante. Então, assim, eu vim para somar esse projeto, mas sim, ele tem esse sonho. Sim, não é um sonho seu. Apesar de todos, tipo, enxergarem esse potencial, sim, ele tem muito mais, acho que, capacidade hoje de fazer a diferença na vereança. Sim. E eu fico tranquila de dizer que a caneta dele é minha na proteção animal. Gente, no final, entendeu? Ela que vai ser, entendeu? Vocês estão de brincadeira, gente? Ah, Juliana, gente. Que bom. E você, Vanderlei, o que você achou disso? Né? A caneta, você vai... Como é que vai ser o negócio da caneta? Não, isso aí já é uma promessa, né? Eu tinha um presidente do São Paulo, falecido, eu esqueci o nome dele, mas vou lembrar daqui a pouco. Juvenal. Ele dizia assim, ó, a mão é minha. Então a mão é dele, quem comanda, quem direciona. Então, assim, na questão da proteção animal, eu também estou bem tranquilo com isso. Eu tenho 2 pessoas que estão mais próximas, 3 pessoas que estão muito próximas a mim, e eu já conversei com elas 2, principalmente, que é a Luísa Mel e a Juliana, que essa questão da proteção animal da cidade vai ser direcionado por elas, então eu estou muito bem assessorado, né? Não só assessorado, como eu acho que vai agregar muito para a proteção animal ter elas 2 dentro da cidade. Eu tenho, como ela disse, outros projetos, eu estou por um propósito, eu não tenho interesse de mais um cargo, não quero ser mais um, sabe? Eu quero fazer a diferença na vida da comunidade, agora na vida dos animais, na questão da saúde. A gente trabalha muito saúde também na questão da ONG. Então, são esses propósitos que eu tenho. E a Juliana me ensinou muita coisa, até acerca da política, porque eu já tinha sido candidato, a gente vinha sem experiência nenhuma, nem sabia como fazer uma campanha. Eu assim, depois que eu terminei, quando eu vi a urna, que foram quase 1.500 votos, eu achei pouco, perto do que a gente estava projetando. Sim. Mas quando eu vi o tamanho que o projeto ficou, por conta desses 1.500 votos, todo mundo querendo falar com você, todo mundo querendo trazer você para perto, eu falei, cara, é voto pra caramba, entendeu? E assim, a Juliana me ensinou muito nesse processo, porque, como eu falei, eu não tinha essa experiência, tudo. E até algumas coisas que eu antes falava assim, putz, você tem que ser desse jeito. Ela falava, calma, amor, tal. Ela é a razão do negócio, né? Eu sou meio sanguíneo, né? E ela falava, calma, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Então, eu tenho me ensinado muito, tenho aprendido muito com ela. Hoje eu me vejo um cara muito mais preparado. E eu tenho certeza que eu não ganhei a última eleição porque eu não estava pronto. E Deus precisa preparar a gente para que a bênção não se torne maldição na nossa vida.
Então, para que eu possa fazer a diferença, eu precisava estar pronto. Eu precisava ter alguma visão de algumas coisas que eu não tinha antes. E a Juliana me trouxe algumas visões, né? A convivência com ela, com a nossa Sim. família. Então, assim, hoje eu me sinto, sim, um cara preparado para representar a minha Sim. cidade. Wanderlei, isso me deixou até um pouco, né, pensativo aqui, porque você fala que, lendo assim, vendo um pouco da sua história, você fala de processo, né, que você precisava se preparar para esse momento, e durante esse processo você teve uma perca muito importante na sua vida. Como que foi isso para você? Conta Cara, que assim, eu tive uma infância muito difícil, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, vim com meus pais de Pernambuco, eu tinha 3 anos de idade, minha mãe daí estava você foi para a grávida, periferia de Guarulhos. e isso, para periferia. E minha mãe estava grávida, então assim, a gente teve uma infância muito difícil, né? Até a questão de começar a trabalhar muito cedo e tudo. E sempre moramos na periferia, passamos dificuldades. E a minha mãe sempre foi muito a estrutura da casa, sabe? A base, a mulher de oração. E desde que eu me conheço por gente, a minha mãe é cristã, era uma pastora, né? E assim, tinha uns valores que ela me ensinou, né? Que eram muito importantes. Então, ela era a base da família. Eu só descobri que realmente ela era a base, não que eu não tinha essa visão, mas não tão forte. Foi quando ela foi embora. Quando eu perdi a minha mãe, a gente viu as coisas desmoronarem mesmo. A família, a igreja, tudo. Porque ela era a estrutura, era esse pilar, né? Então eu demorei um tempo para me recuperar. Minha mãe, ela faleceu fazem 3 anos. Ela faleceu de acidente de automóvel, né? Foi um Não é uma acidente... morte esperada, né? Não. Não. Ela foi, eu costumo dizer que ela foi arrancada da gente, né? Sim. Eu falei com ela de manhã, quando foi à tarde, eu recebi uma ligação. Ela estava em Pernambuco, uma viagem a passeio, que não era para ela estar naquela época, era para ela ter ido comigo um mês antes. Mas aí aconteceu algumas coisas, ela acabou indo sozinha com meu pai. E aí eu recebi uma ligação, olha, você precisa vir para Pernambuco porque aconteceu um acidente e você precisa vir. Quando ela falou assim, quando a minha prima me ligou e falou, você precisa vir porque aconteceu um acidente, eu falei, gente, mas como assim, né? Eu tô em São Paulo, como que eu vou correr para Pernambuco? Mas o que... Aí já começou a ficar bom, deve ter sido grave, Sim. entendeu? Deve ter acontecido alguma coisa. E assim, ela não queria falar, né? Ela falou, não, vem pra cá. Só que aí a gente eu já liguei pros meus irmãos, avisei pra eles, eu tava já me preparando pra ir. Aí minha irmã falou, não, eu também vou, meu irmão também vou. E aí no carro a gente começou a receber, a minha irmã começou a olhar o Facebook, que ela não sabe esperar, né? E ela começou a olhar o Facebook e já viu as notícias já do acidente, porque repercutiu muito na Sim. questão da mídia, dos jornais lá, foi um acidente muito grave, né? Faleceram 3 pessoas dentro do carro, que foi meu primo, minha prima e minha mãe, e meu pai ficou em estado gravíssimo, né? Meu Então ela já Deus. começou a ver aquilo lá e as notícias falaram que morreu todo mundo. Então pronto, né? Ali a gente já eu não consegui nem dirigir, eu parei o Sim. carro, a gente já saiu, já começou todo mundo a chorar, aquele desespero, Meu Deus. porque a gente tá longe, né? E a gente foi direto pro aeroporto, e aí no aeroporto a gente recebeu a notícia que de fato a minha mãe tinha falecido, ela faleceu na hora, e que meu pai estava internado no hospital lá em Alagoas. E aí nós fomos para Alagoas, pro hospital, conseguimos chegar lá, ele estava na UTI, ficou 30 dias na UTI. Eu me mudei praticamente para Ele também Alagoas. ficou 30 dias no. Ficou Nossa. 30 dias na UTI. Meu pai ficou entre a vida e a morte. Meu pai fez um monte de cirurgia, perdeu Guerreiro. muito sangue, teve transfusão de sangue. Foi assim. é, a gente às vezes não consegue imaginar que a nossa vida às vezes está caminhando de uma forma e a gente. Só que a vida é muito cíclica, né? Sim. As coisas podem acontecer, acontece para os melhores, para os piores. Sim. Isso faz parte. Eu nunca imaginava que ia acontecer uma coisa dessa comigo. Nunca imaginei. Então, passar por aquilo foi muito doloroso, muito Quem é o difícil. Vanderlei pós? Morte. Cara, é um cara melhor. Melhor. E eu, assim, é uma curiosidade, porque quando eu tava passando na terapia, minha terapeuta disse assim: olha, você precisa tirar o melhor dessa situação. Eu falei, mas essa mulher é louca, né? Como eu vou tirar o melhor da morte da minha mãe? Sim. Só que hoje eu posso te dizer assim, que eu não tinha como impedir que a minha mãe falecesse, mas eu poderia assim conduzir a forma que eu ia lidar com a situação depois, né? Qual é o Vanderlei que eu iria me transformar? E eu te falo que hoje eu sou um cara muito melhor, eu dou valor para algumas coisas que eu não dava antes, sabe? Sim. Então, assim, isso mudou muito a minha vida. A minha mãe, ela até na hora da morte dela, ela me ensinou muita coisa.
E tanto que, assim, depois que eu completei um ano, que eu passei por esse processo de luto com a minha mãe, foi quando eu conheci a Juliana. Isso, eu ia te perguntar, você conheceu ela depois de quanto tempo? Exatamente 12 meses do falecimento da minha mãe. Assim, foi muito Deus, é louco. incrível, né? Foi 12 meses. E é engraçado que a minha terapeuta sempre falava, o seu processo de luto vai durar 12 meses. Seu processo de luto vai durar 12 meses. Quando passou o processo... Quando eu Deus falou, consegui agora- falar, ó, pra você ter ideia, foi tão marcante que a minha terapeuta falou, ó, você precisa ir no cemitério, porque eu não tinha ido até então. Eu fui só num enterro e não conseguia ir, não conseguia voltar Ela foi lá. sepultada aqui em São Paulo? Foi sepultada em Guarulhos, no Bom Sim. Sucesso. E aí ela falou assim, você precisa ir lá, você precisa se despedir da sua mãe. Eu sei que você não acredita que ela está lá, mas é simbólico, é pra você, sabe? E aí eu fui, me despedi da minha mãe, falei com ela, conversei tudo, expliquei, né? Com ela não, né? Com a memória que eu tenho Sim. dela. E deixei ela ir. A frase que a terapeuta disse, ela falou, deixa ela ir, né? Sim. E aí eu deixei ela ir naquele momento. E depois, alguns dias depois, eu conheci a Juliana. Foi exatamente desse jeito, assim. Quando eu consegui fechar esse ciclo, a Juliana entrou na minha vida. Show. E hoje, a Fundação, ela falou aqui de um trabalho muito bacana que você faz. Inclusive, eu conheço. Você faz lá no Tupinambá, lá no bairro dos Pimentas. Leva o nome da sua mãe. Isso, leva o nome da minha mãe. É uma forma da gente manter o legado dela, né? Ela ensinou muita coisa. Ela trabalhava em prol da comunidade. Combina com ela esse nome? Não, tudo a ver, tudo a ver. Ela é uma pastora, então ela sempre estava fazendo esses trabalhos sociais. Ela sempre gostou de criança, foi envolvida com criança, com esporte. Minha mãe, assim, ela não tinha aquele pique de fazer esporte, mas ela sempre participava de caminhada, adorava fazer essas coisas, sabe? Fazia o aeróbico dela. Então, ela deixou muita coisa boa, muita coisa bacana. Então, o nome dela tem que dar continuidade para que as outras pessoas saibam que foi Arlinda Pedroso. Show. E Juliana, e pra você lidar com esse homem e nesse pós, né? Como que foi pra você? Ah, eu acho que foi um desafio no início. Um desafio porque quando você tem uma perda grande, você fica sem chão, né? E na vida com Deus a gente tem que se apoiar só em Deus. Então, eu acho que foi um desafio. Mas, como ele falou, Deus começou a construir um novo cenário na vida dele, né? Porque mudou tudo completamente, né? Sim. Ele acabou se relacionando com uma mulher difícil, cheio de tarefas, uma realidade completamente diferente da dele. Aí tem vários processos quando você começa um relacionamento, né? Porque ele teve uma história. Sim. Não conheci ele com 5, 6 anos, né? Sim. Então, a história dele, a família dele, a minha história, a minha família, unir isso é algo bem desafiador. Eu acho que as igrejas, né, que hoje falam dessa questão dos casais, de relacionamento, eu acho que precisa, porque no mundo de hoje, quando ficou, né, tudo banalizado agora por causa da internet, WhatsApp, porque a gente é da época do ICQ, que quando queria Eu não. conversar Aceitar. com alguém, assim, na internet tinha que esperar ali meia-noite, lembra disso? Internet de escada, bate-papo que só podia entrar Sim. 30, senão você tinha que Hoje as pagar. pessoas querem tudo pra ontem, é tudo Sim. muito rápido, tudo muito pronto. E relacionamento, e como quase tudo na vida, é uma Sim. construção. Claro. Então, teve sim vários desafios, mas eu acho que a caminhada com Deus, ela te deixa mais segura justamente por saber, né, que tudo é um processo, que tudo tem que ser construído, que a gente tem que enxergar com o outro com um pouquinho mais de carinho, de cuidado, né? Saber ceder, que é difícil. É difícil hoje você ver, tipo, você ceder no trabalho, na família, né? Então, eu acho que... Mulher ceder é muito difícil. Ela não cede. Olha né? lá. Olha lá. Claro que eu Não, então, dá um conselho aí para as meninas. Como fazer para ceder em algumas situações? Em algumas, não precisa ser todas. Olha, eu vou falar. Não deixa de ir pra igreja, sabe? De você procurar Deus. E assim, eu não sei vocês, mas eu quando eu vou pra igreja, eu vou pra ser direcionada. E levo Sim. bronca direto. E assim, a palavra, ela confronta. Sim. Se você tá indo pra igreja e hoje a igreja não tá te confrontando,
Você só tá esquentando o banco. E tá na igreja errada, então. Porque, Não, eu acho que não. Eu acho que. Eu tenho até uma história de uma amiga que a gente estava conversando. Sim. Ela estava passando diversos problemas e Deus estava direcionando para um lugar. E ela Sim. ficava mudando de igreja até que Sim. o pastor falasse algo que ela quisesse escutar. Meu Deus. Gente, Não dá. o evangelho não é isso. Você falou, eu achei interessante, a gente já vai voltar para o assunto de política já, mas essa coisa da igreja se preocupar, né, com esse... Na verdade, é o fundamento e as pessoas se esquecem. A gente percebe que algumas igrejas falam muito de tantos assuntos, mas não fala de família. Eu tenho o privilégio de congregar numa comunidade que o pastor, que o bispo, ele tem essa vertente, ele fala muito sobre família. Inclusive, ele é um filho do Josué Gonçalves. Não de sangue, mas é um filho de consideração do Josué, que tem essa vertente, que fala muito com família. Por que a igreja perdeu isso? Por que a igreja... O que você acha, Juliana? Fala aí pra gente. Vou falar, porque a gente tá perdendo as nossas crianças. Hoje, quem cria as crianças é isso aqui, ó. Então, esses vídeos, sabe? Esse acesso rápido, tipo, ao WhatsApp, sabe? Eu vou falar algo que parece bobo, mas quando a gente foi pro Vaticano, a gente foi para conhecer, né? E lá, na nossa infância, a gente viu na TV que saía a fumaça, né? Quando tava mudando o papa, a cor. Hoje, se eu falar isso com a minha filha, porque na idade dela eu vi isso, a minha filha tem 9 anos. Ela não sabe. Ela sabe o nome do youtuber, ela sabe, tipo, ficar fazendo slime, coisas assim que não acrescentam. Então, eu acho que o mal dos tempos é isso, sabe? Sim. Essa questão de família. A tela prejudicou muito, você acha? Há 20 anos atrás, quando as mulheres ficavam em casa criando seus filhos, Sim. tinha muito menos criminalidade, muito Sim. menos suicídio do que existe hoje. Sim. Entende? Então, É um fato, né? Não tem esse muito correto, espaço, eu acho que a gente está perdendo para o celular, para a internet, para hoje. Hoje é normal você pegar, você coloca na TV, você vê diversas coisas sem pudor nenhum. A gente foi assistir um filme, né? E aí ele pegou e tingiu o cabelo dele, tipo, com spray azul por causa das meninas, porque ele achou que ia chamar a atenção. E nem olhou pra ele. Tá porque na verdade eu falei, normal. poxa, tá tudo tão normal, o pessoal tá fazendo tanta coisa louca que você pintar o cabelo de azul, ninguém nem olhou. Nossa, nem raspou do lado. Nem fez o calvo lá, que raspa aqui na frente. Exatamente. Agora, assim, você terminou, Juliana? Ó, voltando agora um pouquinho sobre esse assunto de política, né? Aí você falou que você está bem assessorado nessa questão da proteção animal. Uhum. E de fato, porque você tem duas referências, né? Que é a Juliana, em Guarulhos, e a Luísa Mel, que é uma referência nacional. Eu diria internacional, né? Até fora internacional. Então, assim, a gente está tranquilo quanto à proteção animal em Guarulhos, caso você ganhe. E eu sinto, morando em Guarulhos, eu sou do bairro dos Pimentas, que há um problema absurdo, porque assim, a gente não tem, né? A gente não consegue ter uma pessoa que direcione, que dá... Não tem. Como que vai ser esse negócio? A gente pode confiar? Como que vai ser? Bom, eu posso te falar que, assim, se eu for começar a falar o que falta lá, a gente vai ficar o programa inteiro para isso. Mas, assim, eu acho que falta um olhar mais humano, né? Eu acho que a política, ela se distorceu, porque a política é para o povo, para as pessoas, para as comunidades, para cuidar das pessoas. E hoje o que nós vemos na política são políticos que estão preocupados em cuidar de si próprio, da sua família, do seu reduto ali, das pessoas que estão mais próximas a ele. E tudo é voto, né? Tudo é voto, não importa se aquilo é bom ou ruim, importa que vai ter voto. Então, infelizmente, a política tem sido isso. E nós vivemos numa comunidade, principalmente nas periferias, né? Não quer dizer que não tenha necessidades nas capitais, nos centros, etc. Mas nas periferias é muito difícil, porque falta tudo, né? Você tem um hospital, eu sou presidente do Conselho Gestor do Pimentas, né? Você tem um hospital que muitas vezes falta médico, falta estrutura, falta equipamentos para exame, falta pessoal para poder atender. Ô, Vanderlei, só para as pessoas entenderem, quando você fala presidente do Conselho Gestor, tem gente que acha assim, não, ele é o presidente lá do hospital e ele que é o culpado por tudo que acontece lá. Não, você é o presidente do conselho. É isso? Isso, exatamente. Lembrando que o Conselho Gestor, eu fui eleito, né, por voto e não tem nenhum tipo de remuneração, é totalmente voluntário. Não, é totalmente voluntário
E o trabalho do conselheiro gestor é fiscalizar o hospital, fiscalizar o Sim. atendimento e denunciar quando as coisas estão ruins. Eu não tenho poder de mudar, eu tenho poder de denunciar. É isso que eu faço. As providências têm que ser tomadas pelo secretário da saúde, a diretoria do hospital, etc. Então, assim, a gente só aponta onde estão as falhas e a gente conquistou bastante coisa lá no Sim. hospital, como o cartão de ponto digital dos médicos, que eu tive alguns problemas lá, cheguei lá, o cartão não estava batido da forma correta Sim. e levei isso para a diretoria, eles acataram, para a secretaria, inclusive, fui até Sim. o secretário. É, a gente conseguiu lá tá dividido agora a ala pediátrica e a dos adultos, né? Então tá tudo separadinho, as crianças entram por outro lugar, tá mais bonito, tá mais arrumado, senha digital lá no totem, Show. sabe? Então são coisas que não tinha antes, tem uma lanchonete dentro do hospital. Então, assim, tem um lado bom também. Mas se Sim. você falar assim, tá ótimo, tá bom? Não, Não. não tá. Tá faltando um monte de coisa ainda. Mas a Mas tava gente pior. já tava bem pior. E a gente luta pelo que a gente pode, né? Então, isso lá no hospital, a gente sabe que falta praça e parques nas periferias, né? Você só tem na região central. Uma pessoa que não tem condição financeira, ela não tem condição de ficar se locomovendo, com a família inteira, tudo gasto. Tinha que ter algumas coisas perto de casa, né? E a gente não vê isso, né? Não vê uma infraestrutura, uma segurança legal. Então, a gente É. precisa lutar, né, a favor desses projetos. E eu Sim. tenho isso no meu coração, né? Eu sempre, tudo na minha vida, com toda a dificuldade que eu tive, eu sempre procurei fazer o meu melhor, sempre. Eu gosto muito de uma frase do professor Mário Sérgio Cortella que diz: faça o seu melhor faça o seu melhor com as ferramentas que você tem, enquanto você Sim. não tem ferramentas melhores para fazer melhor ainda. Show. Eu Essa sempre fiz frase o é incrível. melhor, sem as ferramentas talvez adequadas, mas fiz o meu melhor. E quando eu tiver mais ferramentas, eu vou procurar fazer Imagina. melhor ainda, né? E eu acho que esse é o objetivo. Eu quero deixar um legado, sabe, para a população. Eu quero que as pessoas olhem e falem: olha, a periferia agora tem um representante. Eu posso encontrar esse cara. Eu quero ir na casa da Dona Maria tomar um café e ela falar: poxa, meu vereador, meu deputado, meu não sei o quê, vem aqui, vem tomar um café, sabe? Aquela coisa assim de acolhimento, não de repulsa, E sabe? Ah, dá é pra fazer, política. né, Vanelli? Dá pra Dá ser pra assim. fazer, a gente sabe que dá. As pessoas, elas não estão carentes por pessoas que fazem, elas estão carentes por pessoas que escutam e tentam fazer. Porque nem Sim. tudo está no nosso controle, né? Mas a Claro. pessoa escuta, ela tem acesso, ela é uma pessoa acessível. E segundo, que ela vai tentar fazer, ela vai movimentar Sim. o que está ao alcance dela. Então é isso, às vezes não vai dar certo, mas a pessoa vai falar: poxa, mas ele lutou por mim. Eu acho que é isso. Show. Não. Tenho meu voto. Incrível. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, a proteção animal é uma coisa que as pessoas não têm assim, muita preocupação, né? Eu não percebo uma preocupação. E quem parece ter, parece que utiliza dessa causa para se autopromover. E a gente não. E alguns, por exemplo, em Guarulhos, que fala muito sobre isso, mas eu nunca vi no Pimentas. O que vocês têm a falar sobre isso? Bom, eu vou falar para não deixar ela entrar em polêmica. Não, eu vou Juliana, falar, mas manda eu quero que ela salve. fale também. É exatamente isso que eu falei anteriormente. Infelizmente, as pessoas, elas têm um objetivo. O objetivo é Sim, voto, né? É voto. Então, mesmo que tenha um bem maior, algo que seja importante para a população, importante para as pessoas, mas se aquilo não traz voto para ela, então ela descarta, entendeu? Não vai acontecer, porque não é interessante para mim. Então, infelizmente, a gente tem pessoas assim. Mas isso em todas as áreas, tá? Não é sim. só na política. Aqui na política isso fica mais Evidente. exacerbado, né? É. Mais evidente, de pessoas que realmente se aproveitam da política. Mas a gente tem em todo lugar aproveitadores, pessoas que mentem, enganam. Sim. É, Você. Desculpa, pode pode falar. continuar. Pode continuar. Então, pessoas que enganam, mentem e, infelizmente, muitas vezes acaba se perpetuando no poder, porque compra voto, Sim, e as pessoas às vezes se vendem porque tem muito dinheiro e contrata muita gente para trabalhar, então a pessoa vê o movimento e fala: esse cara deve ser bom, o tanto de gente que está com ele, mas muitas vezes é gente tudo comprada. Então, eu acho que acima de tudo na minha vida tá os meus princípios e valores. sim, Então, eu não entraria, eu tenho uma reputação. sim. Pessoas me conhecem por aquele cara lá da periferia, que trabalhou na feira, que construiu as suas empresas, sabe? Que dá valor à família, dá o valor às questões cristãs, né? Aos meus Sim. fundamentos. Hoje ninguém pode falar assim: ó, esse cara compra fiado e não paga. Então, eu tenho tudo isso que eu tô Bom levando para nome, mim. né? Um bom nome.
Então é isso que eu quero manter na política, entendeu? Mas eu vou deixar ela falar também, cara. Bom, eu vou atiçar, ela vai entrar em polêmica, não tem pra onde correr aqui. Entendi. Aqui não tem como. Mas fala aí, Juliana. Eu sei que você tá com vontade de falar alguma coisa. Fala, Juliana. Eu tô, mas eu acho que, além de alguns políticos, eu acho que a culpa é da população. Então, Por falta de informação e por falta de saber qual é a função do vereador. sim, Porque o que eu vejo é uma política muito altruísta, sabe? Da pessoa querer resolver o momento. sim. Só que isso não é política pública. Eu acho que política pública é você trazer a demanda, transformar isso numa política para resolver o problema do coletivo. O que eu Não, vejo repete, peraí. De novo, fala. Política pública. é você trazer um problema, Sim. tentar transformar ele numa solução para resolver o coletivo, não só o dela. Show. Porque hoje, quando te levam um problema, você resolve o problema daquela pessoa, porque você vai ganhar o voto dela, mas você não tá resolvendo o problema. Porque Sim. vai passar 6 meses. Vou dar um exemplo de uma castração. Hoje você precisa fazer uma castração, vou castrar o seu cachorro. Só que se você pegar outro cachorro, você vai precisar dessa castração de novo. Então, você Sim. vai precisar de mim de novo. Política pública não é isso. É você precisar desse serviço e saber onde você aciona, porque você paga impostos para isso. Sim. E falando um pouco sobre a proteção animal, é que é uma causa extremamente carente. Lá no Pimenta, você já viu Sim. quantos animais de rua? Muitos. Quantas pessoas hoje gostariam de ter condições de castrar seus animaizinhos e às vezes por falta de acesso, por falta de informação, acaba tendo. E assim, o que eu vejo, sabe? Onde come um, come dois, come cinco. Aí você vai na casa das pessoas, às vezes está com 10, 12. Por quê? Acabaram se reproduzindo ali, Sim. você não vai abandonar. E eu vejo muito isso. Então, política pública, ela tem que ser algo efetivo para o coletivo, não para o Sim. individual. Sim. E hoje eu vejo bastante pessoal se aproveitando dessa questão da pauta animal porque é muito carente. Sim. E todo mundo tem um cachorrinho, né? Todo mundo se identifica, né? Exatamente. E tem projetos que são bons, né? Que hoje eu não vejo mais acontecendo, como o Educapet, né? Que levava já na base, nas crianças, para ter Sim. responsabilidade financeira, emocional, saber a importância hoje de você castrar, de você dar as vacinas, Sim. de De você... você adotar e não comprar. Exatamente. Projetos que nem esse precisam ser difundidos, sabe? Sim. Controle populacional, controle de natalidade, né, da população de animais na cidade. A gente precisa ter um atendimento veterinário acessível para as Sim. pessoas que não têm condições. Eu nunca entendi o porquê que não tem. Eu acho isso cúmulo. Eu falo, como assim não tem? Interesses políticos. Interesses, né? É exatamente isso. Falando dessa questão do hospital, eu cheguei aí com a Juliana para Brasília. Nós tínhamos um evento lá. Nós aproveitamos a viagem, conseguimos algumas agendas lá com deputados para buscar recurso para o Hospital Público Veterinário na cidade de Guarulhos. E depois de algumas conversas, a gente conseguiu ir, né, com recursos próprios, conversar com algumas pessoas e aí, enfim, um vai falando para o outro, até que chegou ao ouvido de um deputado, né, um deputado estadual, que falou, olha, eu vou ajudar. Aí conversou com ela fez toda a questão da negociação, como é que funcionaria, quais são os Vocês valores. fizeram isso? Isso, ela participou de todo esse processo. A Juliana foi lá. Então Participou foi de todo você, o processo. então? Não, olha, eu ocupava um cargo político de confiança Sim. do prefeito. Então, hoje, toda a minha atuação, entende? Eu estava representando a prefeitura. Sim, E o Vanderlei, ele me ajudou nisso. sim. Essa- Porque você é essa- esposa, né? essas oportunidades. Não, mas a sua esposa trabalha? Trabalha. Ela trabalha no quê? Ela trabalha numa farmácia. Você vai trabalhar com ela na obviamente farmácia? que não. Você entende? Na verdade, é porque ele gosta. Quando ele começou a conviver comigo, ele começou a conhecer um outro mundo e ele se deu super bem. Eu vou falar do Rio Grande do Sul, Sim. né? Eu sou daquelas que eu subo, né, na árvore, vou em telhado, pulo, assim, né? Eu e a Luísa, a gente Vocês- não tem limite.
Mas na hora de pular na água, de uma água completamente insalubre para salvar um animalzinho, ele pegou, não pensou duas vezes, Eu vi ele esse arrumou vídeo. casa, ele fez diversas coisas que até me surpreendeu. Eu falo que assim, ele acabou ganhando meu carinho, meu respeito por isso, até mais, porque eu não esperava. Sim. Mas aonde eu quero chegar com isso? Quando ele foi comigo, ele entendeu da necessidade. Sim. Sabe? Ele foi criado, sogro, eu te amo. Mas assim, por um cara que abandonou todos os cachorros que ele teve. Sim. Ele nunca, tipo, perdeu um cachorrinho porque ficou velho. Entende? Meu Deus. Ele foi criado, tipo, achando, tipo, bonito que um pássaro ficasse na gaiola, por exemplo. Sim. Então, assim, é uma realidade Diferente. completamente diferente. E ele começou a enxergar que, tipo, olha, era possível. E perto da gente, vendo ali as nossas conquistas, ele falou, meu, eu quero participar disso. Então, eu vou contar desse do deputado, que eu acho pertinente. A gente foi falar com o deputado que tinha interesse Sim. de fazer um hospital aqui. Só que o cara era do rodeio. Meu, aquilo acabou comigo. Eu queria sair de lá de qualquer jeito. O cara do rodeio. A gente estava em Brasília conversando com esse deputado, marcamos uma reunião, ela queria esse recurso para o departamento, né, da proteção animal e para Guarulhos, né? Então, aí quando a gente começou a conversar, no meio da conversa, acho que o deputado quis interagir, falou também que gosto de animais, não sei o quê, inclusive eu apoio o rodeio. Nossa. Da onde? De Pra Barretos. Juliana? Na hora que ele falou isso, essa mulher ficou vermelha, Ela cara. pra Juliana, né? Ela ficou vermelha, ela falou, mas como assim? Não sei o que. O deputado ficou assustado, assim, ficou olhando pra ela. Ela começou a dar uma lição de moral no cara, começou a falar de rodeio, que não suportava. Aí eu queria ir embora. E aí o deputado fala assim pra ela, você quer uma água, alguma coisa? Aí a mulher Eu trouxe... quero que você não apoie o rodeio. Nossa, ela começou a falar, eu tive que segurar ela. Eu tava por baixo da mesa, eu coloquei a mão na perna dela e dava umas apertadas assim, falei, calma. Falei, deputado, faz o seguinte, a gente marca outro dia, a gente vai conversar e tal, porque Ele foi não tenso o pensa negócio. bem, se você quiser o recurso. Eu falei, eu não. Aí ele falou assim, não, você tem que ser um pouco mais ponderada, mais política, né, depois. Sim. Mas depois ele entendeu, até falou assim, eu te admiro pelo que você acredita, porque você já deu pra ver aqui Sim. que eu sou cristã, né? Sim. Assim, o mesmo cara que me ofereceu não sendo da causa, falei, Deus vai preparar um que tem os mesmos valores e princípios que os meus, e ele pegou e fez. Mas assim, quando eu falo de apoio em casa, é que assim, o Vanderlei não mediu esforços pra ir junto comigo, reunião. De aturar, às vezes, eu ter que chegar tarde, de ter negociação, às vezes de escrever processo, de passar do horário. Alguns resgates e algumas situações, tipo, de domingo, de madrugada, ele sair da cama e ir lá me ajudar, não só para Guarulhos, entendeu? Mas pela causa. Sim. Isso mostra que isso despertou algo nele que ele viu que precisa. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. E como vocês lidaram com essas acusações aí na Câmara que o Vanderlei teria utilizado indevidamente o DEPAN? Como que vocês lidaram em casa com isso? Olha, em casa eu vou falar que tiveram vezes que eu levei um pouco mais na esportiva, assim, porque se ele fosse receber um salário, nossa, ele ia receber tudo dobrado, porque era sempre em hora extra, né? Só madrugada, domingo. Porque, na verdade, o Vanderlei, ele tem diversas outras atividades, entende? Mesmo que ele quisesse, sabe, durante o dia ajudar, não teria como. E eu fiquei chateada, porque eu acho que quando você aponta o outro, você tá muito mais falando de você do que do outro, entende? Não tô aqui fazendo nenhuma acusação, mas, na verdade, o Vanderlei, ele ajudou muito mais o departamento e tirar que vantagem, né? Porque hoje o departamento de proteção animal que a gente teve, eu estive à frente, ele tem um recurso limitado. Na verdade, é um departamento que foi criado, sabe? Só que ele precisava de uma estrutura um pouco melhor. Nesses 3 anos a gente veio estruturando, mas ainda não é o suficiente, ainda tem muito para ser feito. Hoje eu sou grata de ter ficado nesse tempo, né? Que assim, o prefeito ele tinha um interesse nessa pauta. Ele era uma coisa que
que ele se preocupava? Olha, durante 3 anos que eu estive à frente do departamento, eu não tive nenhum tipo de dificuldade, a não ser Sim. essa questão do recurso, que eu acho que é um problema em todos, mas eu Sim. acho que a gente conseguiu entregar bastante. A gente Sim. fazia bastante eventos de adoção, teve essa Educapet, que a gente conseguiu atingir diversas crianças no município. A gente teve um trabalho efetivo, tipo de castração, né, distribuídos na cidade. Dá para fazer mais, Juliana? Dá. Então, por isso que quando eu falo do Vanderlei, ele tinha esse intuito. Ele estava ali comigo. Ele batalhou comigo, né? Então, claro que a gente fica frustrado de escutar, Sim. tipo, acusações olhando tudo que a gente fez. Sim. Ele, por ver ali a minha aflição de querer sempre mais, de buscar mais pra gente tentar dar um conforto mais pra nossa cidade, e ele por estar ajudando e ainda assim ser apontado e julgado. Isso Sim. que a gente falava assim, meu, Te cara, incomodou, Vanderlei? Um muito. monte. E assim, eu sou o sanguíneo da relação, né? Sim. Ela é sanguínea comigo, mas Sim. fora ela consegue se controlar. Mas eu sou aquele cara que eu tive uma criação, né, diferente, eu tive uma criação na periferia e a gente aprende algumas coisas, a gente convive com alguns tipos de pessoa que a gente acaba tendo, assim, pouca paciência com algumas coisas, se assim eu posso dizer. Então, eu cheguei a uns momentos que eu fiquei bem, assim, contrariado, para não dizer outra coisa. Teve que segurar ele de vez em quando? Não, Teve que segurar ele todas muitas as vezes? vezes. Na verdade, eu não reagi porque ela sempre foi aquela pessoa que falava assim pra mim, calma, vamos orar, Deus é justo e tal. E até que aquilo começou a acalmar meu coração. A gente teve algumas dificuldades sim, porque eu sou esse cara e eu acabava falando algumas coisas e ela, não é assim e tal. Mas a gente serve um Deus que é justo, né? Sim. As acusações que fizeram foram acusações ridículas, sem fundamento nenhum. E a questão do Mas crachá? do crachá foi o mais legal de todos, né? Conta aí pra gente. Falaram que eu me passava por funcionário público, né, da prefeitura, e eu ficava dando carteirada em todo Sim. mundo, porque eu usava um crachá da prefeitura. Aí eu falei, meu, as pessoas são tão sujas que não procuram nem saber, né, entender a história antes de começar a fazer acusação, né? Eu, de fato, tenho um crachá da prefeitura, né? Um crachá que ele é confeccionado pelo Conselho Municipal de Saúde e tem o logo da prefeitura nele, só que está muito claro escrito lá, conselheiro gestor, presidente do conselho gestor. Então não tem como, imagina, eu dar carteirada. Vocês imaginam a cena de eu chegar numa empresa, por exemplo, exigir alguma coisa, ou sei lá, em qualquer órgão, e falar, e meter o crachá e falar, olha, tá aqui, ó, sou funcionário público. O cara vai olhar e vai falar assim, conselho gestor do hospital? Meu, o que você tá falando aqui? Porque não tá apagado, né? Eu não raspei o nome conselheiro gestor. Então as pessoas sabem o que é, né? Tá escrito ali. Então não tem como, não teria nem como. E eu muitas vezes nem usava o crachá, acabava esquecendo o crachá e eu tinha que usar ele dentro do hospital, esquecia, enfim. Contaram umas mentiras, falaram que... É que o chefe não usa crachá, né? Mas você tem que usar, então. Não, né? Lá eu tenho que usar, tô Não, acostumado. mas isso com certeza viu em rede social e quis criar, tipo, assunto. Porque, assim, infelizmente tem isso, né? A política, às vezes, precisa de alguma polêmica, né? Sim. O pessoal, às vezes, precisa de algum assunto pra se... Pra promover. Não, eu não digo nem se autopromover, porque... É pra derrubar o outro mesmo, né? Ou não, ou às vezes, tipo, por que eu tô falando isso? Quando a gente tá trabalhando e tem muita entrega, a gente não precisa desse tipo de artifício pra estar na Sim. mídia. Sim. Por que a Juliana... Não vou tentar falar sobre o nome, tá? Mas por que a Juliana, a doutora Juliana e o Vanderlei incomoda tanto? Eu acho que Esses pelo caras. potencial. Eu falo pra ela, eu sempre falo pra ela, eu admiro a minha esposa demais, ela sabe disso. Eita. É demais mesmo, assim, eu acho que isso o amor, ele parte daí, né? Sim, Você precisa admiração. admirar a pessoa. E eu admiro muito ela. E assim, eu sei o valor que eu tenho, da onde eu saí, o que eu consegui construir. E aí juntou nós dois. Então, assim, ela é uma potência naquilo que ela faz. Tudo que ela coloca na cabeça que ela quer fazer, que ela vai fazer, ela corre atrás, ela se preocupa, ela vai, se entrega e faz as coisas acontecer. A Juliana é uma pessoa que faz acontecer. Você fala, olha, entrega isso aqui na mão dela, ela vai dar um jeito disso acontecer.
E aí eu também sou um cara assim, conformado, que quero fazer as coisas mudarem e tudo. E aí quando o pessoal viu juntando esses dois, né, falou, putz, agora, Sim. né, ficou pesado o negócio. Quando suspeitaram que eu seria candidato, pré-candidato a vereador da cidade, aí pronto, porque sabiam que eu tenho essa aliança com ela. Então não Sim. olharam só pra mim, tipo, o Vanderlei tem potência. Foi o que eu falei, Olharam porque pros todo mundo... dois. É, É a um galera só. achava que ela ia ser também. E isso, também achou. E falou, putz, eles dois juntos, Sim. né? E a gente tem outras forças, outras pessoas que acreditam na gente, que nos apoiam, que apoiam esse projeto nosso. Então a gente causou esse espanto, né? Falou, esse cara é perigoso, ele vai dar trabalho, né? E eu sempre ouvi uma frase que diz assim, ninguém chuta cachorro morto, né? As pessoas só chutam, só incomoda porque você tem potencial. Mas não tem que chutar cachorro nenhum, né? Eu acho que essa colocação aí, Não, mas eu às falei... vezes Não usa eu esse chamo, ditado. às vezes eu chamo a atenção. Não. Outras eu até entendo, né? Tipo, não matar o coelho, aquela coisa toda que ela fala isso, né? Tipo, matou a cobra, mostrou o pau, ela fala que não pode matar a cobra. Deixa eu te dar um conselho, Vanderlei. Vou te dar um conselho. Ó, tudo que ditado que tem animal relacionado, não fala. Não, mas ó, deixa eu te falar. Eu falei que É ninguém assim chuta... que começam as brigas. Assim que Eu falei que começam as ninguém brigas. chuta cachorro morto. Não quer dizer que eu chuto cachorro morto ou vendo? vivo. Então, É mas se isso. ele Tá vendo, não chuta Juliana? o cachorro morto, se ele tá vivo, vai lá e chuta. Então tá errado. Não, eu tô falando que as Explica pessoas são assim. agora. Utiliza o outro. Tem outro que dá pra você utilizar. Que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Exatamente. Pronto, então é Pronto. isso aí. Pronto. Usa isso. Não usa do animal mais. É um Tá conselho. certo. Então, mas é exatamente isso, cara. Então, eu vejo dessa forma. As pessoas viram esse potencial, viram os apoios que a gente tem na proteção animal, o Luiz, a Luísa, né? Que a Luísa Mel não precisa nem falar, né? Dispensa Eu comentários. acho que não é nem de apoio, sabe? O pessoal sabe quem é a verdade. Sim. Eu sempre falo isso. A gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Sim. Como médica veterinária, poxa, eu tô dentro do conselho do estado, entendeu? Tava à frente de uma diretoria. Hoje eu tô num instituto, que é uma ONG aí, referência, tipo, a nível nacional. Sim. Poxa vida, aqui a gente tá falando de uma história, né? E assim, o Vanderlei, ele tem 7 pós-graduação. O cara se preparou para Sim. isso, entende? Ele é empresário, ele tem ali uma estabilidade dele. Ele não precisaria entrar hoje Sim. na política se ele não tivesse um objetivo maior. E a gente tem outro pilar que é muito importante a gente falar, a gente é cristão. Então, hoje, se a gente plantar coisas ruins na política, o que a gente vai colher? Né? Porque é Sim. bíblico, não tem como você plantar morango e querer comer abacaxi. E isso tem um peso até espiritual. A gente fala, né, que muita gente hoje tem esse preconceito com a política, mas hoje tudo é política. Quando você vai comprar uma bala, tá envolvendo política, entendeu? Então, não deveria ser assim. Sim. Eu acho que Deus, ele é criativo até nisso, né? De colocar a política envolvida hoje com essa área cristã, porque a gente precisa se posicionar, Sim. né? Porque a gente tá perdendo espaço. Sim. Você acha que a igreja demorou muito para se posicionar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é bíblico que Deus, ele permite que todas as pessoas assumam o poder. Entende? Já lá na criação a gente tem o livre-arbítrio. Entende? Sim. Então, por que a gente não pode se posicionar e levantar os nossos para a gente tentar mudar essa realidade? Olha, veio a pandemia, as pessoas pararam de sair, tiveram algumas, né, que saíam escondido, mas assim, a gente fechou o buraco da camada de ozônio nesse período. Sabe, eu falo para ele, eu participei de desastres como o Brumadinho, como as queimadas do Pantanal e agora no Rio Grande do Sul. A gente está destruindo o nosso planeta. Jesus está voltando. Sim. E todo E a mundo galera não acha consegue fazer essa normal. relação, Não consegue, tipo, ver o quanto a gente está, tipo, destruindo os nossos Sim. recursos naturais. A gente não tem um equilíbrio. Sim. Celular, a gente sempre quer outro. Roupa, tá cheia, você nunca tá Sim. satisfeita. Carne, o pessoal, tipo, consome ali desordenado. Vou fazer um churrasco. Então, assim, vamos falar, então, dos 10 mandamentos? Será que... Claro que a gente é pecador, a gente não é perfeito, mas
será que a gente está fazendo a nossa parte? Falando de política, será que a gente está errado de não querer se envolver? Ou então se posicionar para tentar mudar o sistema? Para utilizar aquilo que Deus quer que a gente tenha, né? Fome e sede de justiça. Né? Exatamente. Se a gente tiver isso, na política já é interessante. O meu líder fala muito isso, né? E se tiver alguém com sede e fome de justiça, já é o suficiente. Não precisa necessariamente confundir as coisas, espiritualizar tudo. Mas quando você tem fome e sede de justiça, é fato. Você vai fazer uma boa política. E você, Vanderlei, o que você acha disso? Cara, eu já falei nessa questão política, como ela falou, nossos valores, os nossos fundamentos, né, são outros, né? A gente tem muita gente que fala assim, mas quando entra na política, você se corrompe. Eu não acredito nisso, de verdade, porque eu acho que a pessoa ela é corrupta antes. Ela entra na política e vê uma facilidade, né? Ninguém Oportunidade, né? Oportunidade, exatamente. Vê a oportunidade de mostrar quem de fato ela é, entendeu? Sim. Então, a gente está, assim, nós estamos muito seguros nessa questão. Como a Juliana disse, as pessoas sabem o que é de verdade. Hoje a gente tem pessoas que acreditam nisso porque olham no olho e falam, olha, eles pensam diferente. O discurso é verdadeiro, Entendeu? né? O discurso é verdadeiro, exatamente. É porque, assim, tem gente a gente gosta de fazer, Sim. né? Tem gente que fala muito sobre proteção animal, sabe? Fala e, nossa, e romantiza e fala, não, que é isso. Mas eu nunca vi ninguém chegando com um leitãozinho assim no... Não, mas eu posso falar, Sim. é porque a proteção animal é carente, Sim, entende? A Luísa Mel, ela tem 22 anos de causa animal. Foi ela que parou, que auxiliou, tipo, nessa questão do abate dos animais em abrigo. Já naquela época, ela falava, agora eles vão sair da pena de morte e vão para prisão perpétua, que é o que acontece hoje na maior parte dos abrigos municipais. Tem muitas cidades, e muitas mesmo, que o mesmo ambiente que matava os animais, tipo, ficam com os animais lá confinados, sem nenhum tipo de enriquecimento, qualidade de vida. Tem muitas pessoas que acham que abrigo é lugar de ficar. E aí, quando as pessoas que são de verdade, que tem às vezes um bichinho em casa, que às vezes quebrou uma pata e viu que uma cirurgia ortopédica, tipo, é um absurdo de cara, fala assim, eu preciso de alguém que me represente pra ter voz nessa área. sim. E aí o pessoal tira uma foto com um cachorrinho e o pessoal vai lá e vota. Eu nem ia chegar nessa questão, mas vou falar. Fala pra mim um deputado que se elegeu pela causa federal que hoje tá no mandato. Nenhum deles. Você vê, cadeia pra maus tratos. Hoje, maus tratos, o cara não fica preso, tipo, nem 24 horas. Até responde, mas é muito difícil. Então, assim, tem muita coisa pra ser feito. Muita coisa. Sim. Mas isso a gente precisa também acompanhar. Por isso que eu falo. O eleitor também tem que cobrar o voto dele. Falar onde eu tô colocando. Porque não é o que acontece hoje. Precisa de conscientização, né? Porque o cara não... Às vezes a pessoa que tá lá na periferia, ela não faz essa relação, né? Eu não tô falando no geral, porque hoje tem internet, tem muita gente informada. Mas tem muita gente... Eu, por exemplo, eu fui votar e eu fiquei observando. Eu fiquei no carro, eu votei, levei minha esposa para votar em outra escola, lá no bairro que ela morava. E aí eu fiquei parado no carro, o que tinha de gente passando, e falava, votar quem? Pegava no papel, o que tinha de gente? Que pegava o papel na hora para votar. Falei, eu pensei o tempo todo, eu fiquei para poder votar certo, e aí a pessoa vai lá e não tá nem aí. Vamos combinar que cachorro e gatinho na foto é bem bonitinho, né? Você entendeu? Aí coloca o cachorrinho. Eu não vou entrar nessa causa, se quiser vir aqui se defender, o espaço tá aberto. Mas a gente precisava falar sobre isso, né? Então, é isso, gente. Bom, continuando essa história de política, Vanderlei, você acredita que se você ganhar as eleições, você acredita que dá pra fazer alguma coisa? Porque, assim, a política em Guarulhos é muito mal falada, né? Uhum. A gente anda aí, eu converso com muita gente, com muita liderança, e quando falar Guarulhos, meu Deus, Guarulhos, assim, todo mundo fala mal. Dá pra mudar alguma coisa, irmão? Dá? Bom, eu só vou te corrigir com todo respeito, Gleice. Não é se eu ganhar, é quando. Nossa, porque olha isso é só. fato. A gente trabalha porque a gente acredita que vai dar certo. A gente acredita que vai dar certo, então a gente está trabalhando para isso.
E eu tenho certeza, assim, que a gente consegue fazer a diferença. Como você falou, política em Guarulhos é muito difícil. A eleição em Guarulhos é muito complicada. É uma das eleições mais difíceis do Brasil. Só que a gente tem... é o que a Juliana falou. Se você não acreditar que você pode fazer diferente, se você não acreditar que a gente pode ter representantes que pensam diferente, vai ser mais do mesmo. Então, a gente precisa se posicionar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não utiliza, eu vejo que muita gente utiliza o cargo, a nomenclatura, pastor, não sei o quê. Não estou apontando ninguém não, tá? Mas tem gente que utiliza. E você não, apesar de ser pastor, você não utiliza. Qual é essa relação sua com a igreja? Eu percebo que tem muita gente que te apoia, muitos pastores que te apoiam. Qual é a tua relação com a igreja? Por que você não utiliza o cargo para a campanha? Então, porque eu acho que não é esse o objetivo de ser pastor, né? A gente... eu respeito quem utiliza, não tenho nada contra, só que eu acho que não é esse o caminho. As pessoas não precisam votar em mim porque eu sou pastor. Elas têm que votar em mim porque conheceu, porque sabe que eu tenho fundamentos, eu tenho base, eu sou cristão. Aí ela vai juntando esse pacote e fala, poxa, esse cara aqui me representa, né? Então, não é por ser pastor. A gente tem um bom relacionamento com as igrejas, graças a Deus. Tem sido uma base da nossa campanha. Nós temos várias igrejas que nos apoiam, pastores que nos apoiam, que estão em oração. Essa semana, inclusive, nós tivemos reunião com os pastores lá. Então, foi muito bacana ver que eles estão acreditando, que eles estão confiando, né? Então, eu tenho frequentado várias igrejas, visitado várias igrejas de pastores que estão com a gente. Então, Deus tem colocado pessoas muito boas no nosso caminho, pessoas que acreditam, pessoas que estão vendo que esse projeto é diferente. Então, não me utilizaria dessa nomenclatura da minha unção para isso. A minha unção ela é para fazer, para cuidar de ovelhas, para aconselhar, é para isso. Na política... Aí falaram pra mim assim, mas você, na política, você vai ser o pastor Vanderlei. Eu falei, não, no meu trabalho eu não sou o pastor Vanderlei, no meu trabalho eu sou o Vanderlei, entendeu? Mas eu sou o Vanderlei cristão, com base cristã. Então as pessoas podem me cobrar, sim, você tem comprometimento com Deus, entendeu? Na igreja eu sou pastor. Fora da igreja, em alguns lugares, na minha casa eu sou um pastor às vezes, mas às vezes eu faço o papel de pai, entendeu? Pai e pastor são duas coisas diferentes. Então, assim, a gente tem funções na nossa vida. A gente precisa sempre manter os fundamentos. Mas a gente não tem que se utilizar de uma unção para poder se eleger. Não é essa a minha intenção. Você falou da relação com os pastores. Por que você tem essa relação tão boa com eles? É exatamente por isso que a gente falou no começo da conversa, e a Juliana também falou. É a questão de ver verdade. Todos os pastores que têm ido até a gente, que têm conversado, eles têm visto a verdade no que a gente está falando, né? Aquele lance de olhar no olho, falar, poxa, esse cara aqui realmente, ele tá com o coração nisso. E é isso que tem atraído as pessoas. E Deus, né? Primeiramente Deus, porque sempre quando a gente está conversando com um homem de Deus, a gente sabe que Deus já deve ter falado com ele de alguma forma, tocado no coração dele. Eu sempre falo isso para meus pastores, assim, eu falo, pastor, então ora, vê se é da vontade de Deus que você me apoie e tudo. Aí o pastor fala assim, não, filho, já orei, eu vim pra cá já orando já e Deus já vem falando. Então, amém por isso. E eu acho interessante só colocar que, assim, a função do vereador é votar em projetos para o andamento da cidade. Sim. Os projetos de lei. Isso envolve educação, saúde. Então, se você tem hoje um representante que tem isso muito bem estabelecido, ele pode se influenciar para o andamento, que nem a gente falou das influências externas que hoje tem sobre as famílias. Exatamente. É importante o que ela falou, que na verdade assim, mas o que você tem alguma proposta para as igrejas? A igreja é uma comunidade, ela tem pessoas lá. Então, dentro dessas pessoas tem necessidades de saúde, educação, qualificação profissional, uma série de coisas que é função do vereador fiscalizar para saber se isso está sendo atendido, essas necessidades. E, além disso, a igreja também é uma instituição jurídica. Então, ela precisa ter o CNPJ, precisa ter licença de funcionamento, a VCB, que é o auto de vistoria de corpo de bombeiro e tudo. Então, quando a prefeitura ela burocratiza tudo isso, fica difícil para a igreja se regularizar, para as empresas se regularizar, então é difícil. Então, também é uma demanda que o vereador deve atuar, que é justamente facilitar essa questão
da regularização das igrejas, né? Saber se esses processos não estão sendo abusivos, não estão sendo burocráticos demais, estão impedindo as pessoas de se regularizar. Andar pelo caminho certo, que eu não gosto. Né? Interessante. Ainda falando sobre... Eu vou até falar o nome dele. Ainda falando sobre o Geleia, se ele quiser, ele vem aqui se defender, mas eu vou falar o nome dele. Ainda falando sobre o Geleia, parece que ele falou de forma pejorativa com a Juliana, chamando ela de bolsonarista. O que vocês acham disso? Eu acho que pra mim não é nenhum insulto. Inclusive, eu não sou, tipo, não gosto dessa questão extremista, né? Sim. Mas hoje, alguns valores e algumas coisas que o Bolsonaro, tipo, colocou vão de encontro com alguns princípios e valores que hoje eu acredito. Mas acho que o intuito é que nem eu falei. Ele precisava de uma pauta, né? Precisava chamar a atenção de alguma forma para tentar diminuir o meu trabalho. E ao invés de talvez mostrar um serviço dele, ele acabou colocando essas questões, sim, utilizando meu nome. Eu acho que ele acabou atingindo um campo, eu acho que... Bom, eu não quero dar minha opinião, mas eu acho que acaba prejudicando ele mesmo, né? Porque assim, hoje, a gente entrevistou o Jesus, o vice-prefeito de Guarulhos, e ele falou muito sobre isso, que a direita hoje, ela está sendo muito parecida... A política hoje no Brasil está muito parecida com a dos Estados Unidos, que ainda que a pessoa não se identifique completamente com o Trump, ele está mais à direita, e o Biden mais à esquerda. Então, tipo, hoje no Brasil é dessa maneira. Então, quando você não sabe lidar com isso, ainda que você não concorde com tudo, eu acho que politicamente não é sábio, né? Bom, a minha opinião aqui, mas o que você acha, Wanderlei? Eu acho que, assim, eu prefiro nem comentar muito sobre essa pessoa aí que você falou, porque eu acho que, para mim, não gera nenhum tipo de interesse de falar sobre. Mas falando dessa questão política da direita ou esquerda, isso realmente a gente sabe que tem. Só que você colocar isso de uma forma pejorativa, colocando como se, realmente como ela falou, para diminuir ela, porque embora ela não tenha se sentido ofendida, a intenção foi essa, foi diminuí-la, né? Sim. E dizia que algumas atitudes que ela tinha era porque ela era. Então, assim, é triste, é lamentável que a política parte por esse lado, sabe? Esse lado da ofensa, esse lado de não fazer o seu trabalho, mas tentar derrubar o trabalho do outro que está sendo feito. A gente não pode esquecer que se trata de um homem falando de forma agressiva, né? Contra uma mulher, que eu já falei algumas vezes, eu fui na plenária da Câmara para falar, para fazer a minha nota de repúdio acerca disso, né? Sobre violência contra a mulher, e violência não é só física, violência... também existe a violência verbal, a violência psicológica, que isso inclusive mata, né? Isso, segundo os médicos, pode causar até a morte. Então é muito difícil você ver isso e você viver isso em casa, né? Então é bem complicado. Show! Olha, vocês são incríveis. Eu poderia ficar aqui falando com vocês 2 dias, 3 dias. Como eu já falei, vocês acabam se tornando referência como casal. Sabe? Isso é muito bacana. Cristãos. Juliana defendendo animal, cara, é maravilhoso. E ela defende, viu? Você, pastor, empreendedor, saiu da comunidade, que história bonita. Eu acho que Deus sabe como diz aquele ditado, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. Exatamente. E vocês se tornaram um casal bonito, uma família linda. Parabéns pela família de vocês. É um prazer estar falando com vocês. E assim, a gente já vai terminar, para terminar, eu quero que vocês deixem uma mensagem, né, para os jovens. Eu acho que vocês comunicam muito com o jovem. Sabe, o jovem tá muito assim, tipo, não quer saber de política, não quer saber de, né? E vocês, não adianta, agora a gente vai relacionar vocês à política, então não tem o que fazer. Então, assim, para esse jovem que tá com essa visão, que não... Vocês são referência. A gente já vai passar para vocês, mas antes eu quero falar aqui da Quintal Brinquedos Eco. É uma empresa que trabalha há mais de 25 anos como prestadora de serviços para escolas das redes municipais, estaduais e prefeituras dos municípios de todo o Brasil. Atua na área de manutenção e reforma escolar, com vasta experiência e conhecimento em implantações, projetos e manutenção de parques. E agora possui showroom, próprio para atender hotéis, resorts, sítios, chácaras, condomínios e particulares. No quintal você encontra playground,
completa em madeira e eucalipto, escorregador, balanço, gira-gira, gangorra, casinha do Tarzan, quiosques, pergolados, redário e muito mais para o seu play. E para garantir um ambiente inovador e totalmente sustentável, a Quintal possui o serviço de aplicação de piso monolítico, feito com borracha granulada, com pneu reciclado, com pigmento nacional e resina de alta performance e qualidade. Um piso para todos os ambientes, principalmente de áreas externas, que além de sustentável, material permeável, que além de oferecer uma durabilidade, é incrível e pode criar ambientes lúdicos com conforto e muita segurança. Dê um play na infância do seu filho com o Quintal Brinquedos. A melhor fase da vida acontece aqui na Quintal. Então, ó, o WhatsApp tá aí, entre em contato. A Jane e a equipe dela vai te receber com muito carinho. E é isso. Vanderlei, uma mensagem aí. De novo, obrigado. Você é incrível, você, a Juliana, vocês são incríveis e muito obrigado por estar aqui, disponibilizar. Eu falei, a primeira pergunta para você foi: você dorme? Então, nessa loucura que é a sua vida, você fez questão de estar aqui com a gente. Então, é um prazer receber vocês aqui. E eu quero que você deixe uma mensagem para o jovem que está assistindo, para o pastor, para todo mundo, vai. Para Guarulhos. E assim, primeiro eu quero agradecer, né, a você, a toda a equipe pelo convite, por estar aqui. Agradecer a minha esposa pela força de sempre, por também ter vindo, né, a gente poder fazer isso juntos, é muito legal, muito importante. E assim, o recado que eu tenho é que, assim, independente do que você se propõe a fazer, faça o seu melhor, sempre. Independente se você, no trabalho que você está, na sua casa, a gente tem que sempre procurar evoluir. O ser humano, ele precisa evoluir, porque se a gente não evolui, a gente estagna, e estagnação é perigosa, porque as outras pessoas estão evoluindo. Eu dou algumas palestras para jovens e crianças da rede pública, falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho de motivação, que é possível você vencer. Então, assim, como você se enxerga é que vai determinar o seu futuro. São suas escolhas e como você se vê. Então, a gente precisa se enxergar como pessoas que têm potencial para alcançar. Não ser vitimista, vítima da sociedade. Veja bem, eu sou assim porque fizeram assim, a culpa é do outro. A gente tem que assumir a responsabilidade nossa. Onde eu posso melhorar? E sempre procurar ser uma pessoa melhor. Então, esse é o meu recadinho para todos aí que estão assistindo. Sempre procure ser uma pessoa melhor. Faça o seu melhor sempre. É isso. Aí, show. E você, Juliana? Bom, eu quero agradecer a você o convite, a toda a equipe. E dizer aqui que eu gostaria que essa geração vivesse com um pouquinho mais de responsabilidade. E se hoje você quer construir um futuro para os seus filhos, para os seus netos, a gente precisa puxar um pouquinho o freio de mão e tentar entrar num equilíbrio, sabe? Entre os animais, o meio ambiente e o ser humano. E vou deixar aqui sempre uma coisa que eu digo que é real. Tipo, se hoje você tiver a fim de mudar a vida de um animalzinho e mudar a sua, por favor, adote, não compre seu amigo, mas lembrando que ninguém é obrigado a ter bicho nenhum. Então, a partir do momento que você assume essa responsabilidade, você tem que ter o compromisso, né, financeiro e... Qual que é a palavra que eu sempre coloco, que me deu branco? Uma responsabilidade emocional e financeira sobre aquele animal. Porque hoje o estado, Guarulhos tem um estado bastante de abandono de animais, porque a maioria das pessoas é egoísta, porque ninguém é obrigado a ter bicho nenhum, mas se você tem que ter responsabilidade sobre ele. Como um filho, né? Então, eu coloco aqui esse apelo, né, pela questão animal e também pelos princípios, né? Sim. Eu acho que nunca é tarde de você ter um real encontro com Deus. Show. E de viver aí os passos conforme a vontade dele. Show! Tem que acabar mesmo? Bom, chama gente... pro segundo, chama pro parte 2. Gente, ó. Não, o Vanderlei, o Vanderlei e a Juliana dá pra falar em vários nichos. Então, assim, o Vanderlei dá pra trazer ele pra falar sobre empreendedorismo, aí depois traz pra falar sobre religião, um monte de coisa. Não, e o que é legal é que a Juliana também tem essa, apesar ela também, tô aprendendo, né? Sou um aprendiz Sim. na proteção animal, mas ela também se envolve nas outras áreas. Eu tenho um trabalho muito bacana com as crianças, ela sempre Sim. participa dessa questão
com as crianças. É a questão também, a gente sempre tá junto na igreja, acompanhando e lendo a palavra, orando. Show. Então, Eu a gente percebi acaba se isso. envolvendo um dentro da área do outro. É bem legal. Ela fala muito da Bíblia e fala com muita propriedade, muito bom. Gente, é isso. Obrigado pra você que ficou até aí. Então, ó, você gostou do conteúdo, deixa um comentário, curte, porque senão a plataforma não entende que você gostou. Gostou aqui, adorou aqui, ficou bobo olhando a Juliana, o Vanderlei falando e não curtiu, não comentou, não falou nada, então não adianta. A plataforma não entendeu que você gostou do conteúdo. Então, curte aí, comenta, vai lá nas redes sociais. E pra quem quer encontrar o Vanderlei Pedroso nas redes sociais, como que faz, Vanderlei? Vanderlei Pedroso com WY oficial. Isso aí é o Instagram e o Facebook, é igual. Show. Isso aí, e você, Juliana? Eu vou fazer um apelo aqui pro Instituto Luísa Mel, Show. para você gente. conhecer um pouquinho do nosso trabalho, para conhecer os animaizinhos, acompanhar o crescimento do porquinho que veio trabalhar hoje aqui. E Deu entrevista, falar? inclusive, ele deu entrevista. Ele deu entrevista, gente, ele participou. E também aprender um pouquinho, né? Porque Sim. às vezes, por falta de informação, a gente acaba contribuindo com coisas que não são legais. Então, siga a página do Instituto Luísa Mel. Você tem uma página específica também para animais, né? Que é uma... Essa Vanderlei Pedroso oficial, a gente fala muito da proteção animal, tem um pouco de algumas Essa que coisas da você minha vida. passou, não? Essa que eu passei, Vanderlei sim. Pedroso oficial. A gente tem lá, a gente tem também um outro canal que aí a gente fala mais de política, mais a questão do ser cristão, etc. Sim. É um Instagram novo que a gente fez, né? Totalmente novo, tá zeradinho lá, fiz essa semana, inclusive, que é o Vanderlei Pedroso FC. Então é o Vanderlei Pedroso Oficial, para quem gosta de animais, e para quem quer falar de política e de conteúdo cristão, Vanderlei Pedroso FC. Eu falei para vocês, o homem é mil utilidades, tem que fazer nichados os perfis, porque ele é 1001 coisas. Gente, muito obrigado por ter ficado até aí. E como diz o meu pastor, corta. Tchau, gente. Tchau, valeu.